É, bom, gente, a gente disponibilizou alguns materiais de tutoriais para vocês sobre o AutoCAD, que vocês podem estar utilizando como referência e consulta, e para além disso, eu vou demonstrar o próximo passo a passo de, de desenho aqui dentro do AutoCAD, para que vocês possam estar realizando o trabalho final de vocês, tá? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é instalar o AutoCAD na versão mais recente, que é a 2026. Eu recomendo que vocês baixem a versão em inglês e não em português, que é a versão que eu vou estar utilizando aqui nesse e nos próximos tutoriais que a gente vai estar disponibilizando. Tá? Ah, é, bom, para usar para a gente usar como referência, né, para esse trabalho de exemplo, eu vou utilizar essa casa onde eu vou desenhar com vocês a planta baixa dessa aplicação, né, onde a gente vai fazer a inserção de todos os elementos, a gente vai fazer a configuração de linha, a gente vai também fazer a configuração relativa à espessura de linha. Acho que nessa imagem não dá para ver, mas no PDF vocês vão ver que existe uma diferença, né, espessura entre as linhas de um arquivo e outro, e aí a gente vai demonstrar como vocês vão salvar esse material. Né? Então, a previsão é que a gente tenha dois vídeos. Esse eu vou demonstrar como que a gente vai executar, né, esse desenho dentro, principalmente o desenho da planta baixa, que é o que vocês vão estar produzindo dentro do trabalho de vocês, né, que vocês vão fazer planta baixa, corte, fachada, e organizar essa informação em prancha, além, né, de fazer o acréscimo das informações textuais. Tá? Então, se vocês quiserem replicar esse processo para que vocês se familiarizem com a ferramenta, vocês podem fazer dessa forma, ou vocês podem já ir desenhando, né, a partir das, da planta baixa do projeto de vocês. Tá? Então, vamos aqui dar início ao nosso processo de trabalho. Então, uma vez que você tenha feito a instalação do AutoCAD e você clicar, né, para que o software ele comece a operar, vocês vão se deparar com essa interface. Tá? Então, a, aqui na barra lateral direita, a gente vai ter algumas opções. Né? A opção de abrir vai possibilitar que você abra arquivos existentes. A opção New, que vai possibilitar que você crie arquivos novos. Tá? Então, vou clicar em New. Ele vai abrir para a área de trabalho dentro do AutoCAD. Ele é organizado de uma maneira muito similar a outros softwares que vocês utilizam eventualmente, né, em que as ferramentas são distribuídas em painéis, onde cada painel ele agrupa alguns conjuntos de informação. Aqui dentro do AutoCAD a gente vai trabalhar mais com o painel a guia, né, Home, que vai ter as ferramentas de desenho, modificação, camada, propriedades. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente vai estar trabalhando com essa caixinha. Além dela, a gente vai estar utilizando, né, as ferramentas de anotação, que são aquelas que vão possibilitar que a gente faça a inserção de texto e a inserção de cotas dentro do nosso desenho. Para esse trabalho, a gente vai estar para esse vídeo, né, especificamente, a gente vai estar trabalhando mais com as ferramentas de desenho e com as ferramentas de modificação, que na realidade possibilita que a gente ajuste o desenho que a gente tem na nossa área de trabalho, de modo que ele seja compatível, né, com o tipo de informação que a gente precisa gerar, o que a gente precisa produzir. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, antes da gente começar a entrar efetivamente nas ferramentas de trabalho, é salvar o nosso arquivo. Tá? Eu vou vir aqui no ícone de inicialização e aqui a gente tem algumas opções, né, de criar novos arquivos, abrir um arquivo existente, salvar e salvar como. Tá? Então, como eu não tenho, é o primeiro momento que eu estou salvando, né? Quando eu salvar, ele vai pedir para a gente, ele vai abrir o navegador de projeto e aí a gente vai atribuir um nome para ele. Tá? Então, utilizem, né, o nome padrão, né,
o nome padrão que está sendo solicitado para vocês lá na tarefa. Tá? Então, vou chamar aqui de nome e sobrenome. Vou dar esse nome aqui de teste, só para eu poder localizar depois. Tá? Então, salvem o arquivo com o nome. Vocês podem, inclusive, já utilizar o nome do trabalho final. Tá? Vou salvar. Vou verificar que aqui ele já modificou. Tá? O nome, antes ele estava como Drawing 1, e agora ele está como teste nome e sobrenome, que foi o nome que a gente acabou de atribuir. E eu vou começar, né, criando a minha primeira camada, diferentemente do que a gente ia fazendo lá no Forms, que a gente modelou primeiro e depois a gente criou as camadas. A gente vai iniciar esse processo de criação de camada já aqui diretamente. Né? Então, eu estou dentro da guia Layer, eu tenho aqui o Layer Properties, tá? Eu tenho essa caixinha que vai listar todos os layers que estão criados ou inseridos no meu desenho. Por padrão, sempre que você cria um arquivo novo, ele vai trazer pelo menos um layer, que é o layer 0. Para a gente criar layer novos, uma camada de novos, a gente tem que acessar o Layer Properties, que a gente vai clicar uma vez. E aí ele vai abrir essa caixinha de layer. Tá? Então eu vou só ampliar um pouquinho mais essa coluna, para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui em cima eu vou criar um layer novo, né? Se eu clicar uma vez, e eu vou chamar esse layer novo de parede. Tá? Além, né, de a gente fazer isso, o que eu vou modificar? Eu vou modificar a cor, né, desse layer parede. Eu vou colocar ele na cor de número 4. Tem aqui algumas outras configurações, né, que a gente vai mostrando para vocês ao longo do nosso processo de trabalho. Eu vou fechar aqui a caixinha de layer. Tá? Se a gente for lá naquela caixinha inicial, a gente vai ver que agora a gente tem dois layers. E aqui em cima, né, eu tenho um número de exibição que corresponde ao layer corrente. O que é o layer corrente dentro do AutoCAD? Isso significa, né, que tudo que ele criar, todo elemento, ou todo desenho que você fizer, vai ser criado dentro daquele layer. Tá? Se eu vir aqui e selecionar o layer parede, e criar um círculo, né, por exemplo, vejam que ele está com a linha, ou melhor, ele recebe, né, aquela cor da linha que a gente acabou, você recebe a cor do layer que a gente acabou de criar. Tá? Então, isso é o que a gente chama de layer corrente. Você pode definir o layer corrente selecionando aqui na caixinha, ou a gente pode vir no Layer Properties, selecionar o layer, dar um duplo clique, né? Vejo que o sinalzinho de check, né, ele vai modificar, identificando qual é o layer que está corrente no seu projeto. Tá? Você pode utilizar esse comando, esse botãozinho aqui, né? Eu posso clicar lá, depois clicar no símbolo, são formas diferentes de chegar no mesmo resultado, ok? Então, vamos começar aqui o nosso processo de trabalho, tá? Eu vou começar, vou deixar no linha parede, porque o que eu vou fazer aqui é desenhar as linhas do meu projeto. O AutoCAD ele é uma ferramenta de desenho, tá? Ele tem algumas ferramentas de modelagem 3D, tal qual o Form, só que a gente não vai trabalhar o 3D no AutoCAD, a gente vai trabalhar apenas com as informações 2D, né, bidimensional, que, de modo que a gente vai utilizar essa ferramenta como se a gente estivesse usando a nossa prancheta e o material de desenho. Tá? Então, como eu falei, eu vou começar com o comando line, né? Eu vou clicar no botão. Coisa que eu queria que vocês reparassem que é fundamental no funcionamento do AutoCAD é que sempre que você ativa um comando, você ativa, né, a linha de comando que vai te informar quais são, né, os elementos ou as operações que você pode fazer com aquele comando. No caso da linha, ele está pedindo para que a gente especifique, né, um ponto inicial. Vou clicar na tela e eu vou mover o meu mouse. À medida que a gente move o mouse,
né? Se eu clicar novamente, ele cria, né, uma linha. Esse comando ele funciona de maneira muito parecida com o comando line lá do Format, que a gente visualizou em sala de aula, tá? Em que sempre que a gente clicar num ponto diferente, ele vai criar uma linha nova. Se eu quiser encerrar o comando, né, eu vou clicar em S. A diferença que aqui, né, a cada intervalo entre dois pontos, ele vai criar uma linha diferente. Tá? A gente criou a linha sem muita precisão. Tá? Se a gente quiser atribuir um valor específico, né, para essa linha, eu vejo que eu cliquei no ponto e agora eu vou eu vou digitar menor que zero, né, que é o ângulo que eu quero, e aí ele travou a direção. E com essa direção travada, posso já entrar com o tamanho de 5 unidades. Tá? Então, vejam lá o tamanhozinho da linha, que 5 unidades ele deu para a gente. Né? Se eu quiser desenhar na vertical, eu posso usar o mesmo processo. Né? Então, digito menor que 90, e aí ele vai travar, né, o meu mouse nessa direção, e aí eu posso entrar com a outra medida que eu desejo. Né? Então, vamos dizer que eu quisesse 10 metros, então eu com essas duas linhas, né, se eu estiver satisfeito, poderia clicar em Enter. Uma outra forma, né, da gente trabalhar com esse processo, né, sem precisar digitar o menor que a cada operação, é a gente trabalhar com o modo ortográfico. Tá? Se eu clicar aqui em cima do botão orto e ativar o comando line novamente, e eu arrastar, veja que ele só vai deixar eu trabalhar a partir de ângulos de 90 graus. Se eu quisesse fazer uma linha angular, se eu tivesse que fazer uma linha a 30 graus, eu utilizaria o menor que e, né, entraria com o tamanho que eu quero. Por exemplo, se quisesse 30 graus nessa direção inferior, tivesse uma linha de 4 metros. Eu digito 4 e depois eu digito Enter, né, aperto Enter no meu teclado e ele vai me dar o trecho de linha. Então, o mais simples, né, o processo mais simples de se trabalhar com o comando line é com o modo ortográfico ativo, que vai possibilitar que você consiga, né, criar linhas que sejam ortográficas, né, sem que você precise ficar digitando o menor que constantemente. Né, de modo que a gente só iria utilizar o menor que quando você quisesse utilizar um ângulo que fosse diferente de 90 graus. Tá? A outra ferramenta que eu vou demonstrar para vocês é o comando de retângulo, que ele funciona de uma forma diferente do que a gente trabalhou no Format, tá? Porque ele aqui embaixo ele vai pedir para a gente especificar, né, um primeiro ponto. Então, vou clicar na tela e vou arrastar o meu mouse. Então, vejam que ele permita que eu defina um tamanho, né, do meu retângulo. Então, se eu clicar, ele vai criar um retângulo, só que a gente não teve muito controle em relação às dimensões dele. Né? Se eu quiser ter um controle maior, vou clicar de novo no comando retângulo, né, para fazer um retângulo novo. Vou clicar aqui na tela, vou arrastar para a direção que eu quero. E aqui embaixo, ó, vejam que eu tenho algumas opções. Né? A opção que eu quero aqui são dimensões. Então, vou clicar em dimensões. Vejam que ele está pedindo para eu especificar o comprimento, né, que aí no caso está 10 unidades, mas vamos dizer que a gente quisesse fazer um retângulo de 4 metros de comprimento. Aí, então eu digitei 4 e depois apertei Enter. Agora ele está me pedindo a outra dimensão, que no caso são 2 unidades. Enter.
E aí eu tenho um retângulo. Ó, meu retângulo ele não está ainda pronto, né? Ele ainda não está ativo, porque ele vai me dar a opção de definir onde que eu quero posicionar esse retângulo. Se eu quero posicionar abaixo ou se eu quero posicionar acima, tá? Então, com essas duas ferramentas de trabalho, a gente vai conseguir desenhar a maior parte dos nossos objetos, tá? Principalmente quando a gente começar a associar com as ferramentas de modificação. Só uma coisa antes da gente avançar que eu queria que vocês reparassem é que quando a gente criou essas duas linhas, né, viu que elas são entidades separadas, né, diferente do retângulo, que quando a gente criou ele, ele criou como sendo uma entidade única. Né? Então, se eu precisar mover esse L, né, que a gente fez, eu preciso selecionar as duas linhas. Né? Diferentemente do que acontece com o retângulo, eu vou selecionar o objeto uma única vez e movê-lo da maneira que me for mais conveniente. Uma outra coisa, antes da gente avançar, é comum quando você abre, né, o AutoCAD, um arquivo pela primeira vez e você digita lá certinho o tamanho, né, da linha que você quer ter. E aí essa linha, por ela estar muito pequena em relação à área de trabalho de vocês, ela vira um pontinho. Né? Às vezes você não consegue localizar esse ponto facilmente para que você, com o botão do meio do mouse, possa dar um zoom até chegar nessa linha. Tá? Então, justamente porque ela é muito pequena, você não consegue encontrar ele na sua área de trabalho. Então, como que você vai fazer caso você tenha digitado a linha de acordo com as dimensões que você precisa e ele não estiver aparecendo na tecla, você vai utilizar aqui na sua barra lateral, a gente tem aqui algumas ferramentas de zoom. E a gente vai utilizar o Zoom Extents, que ele vai dar um zoom de modo que ele vai exibir todos os elementos que estão na sua tela. Né? Então tem uma linha aqui pequenininha que está afastada aquele outro trecho. Eu vou selecionar essa linha que eu não preciso, vou clicar de novo no Zoom Extents. Então, ó, o Zoom Extents ele vai mostrar, ele vai criar um zoom que vai centralizar todos os elementos que estiver na sua tela. Se você tiver elementos muito afastados em relação ao outro, ele vai te deixar, ele vai ele vai centralizar esses elementos, no entanto, pode ser que eles ainda não fiquem visíveis, muito pelo fato de que eles estão muito afastados um em relação ao outro. Tá? Mas se eles estiverem próximos, né, ele vai distribuir, né, ele vai focar nos elementos que estiverem inseridos na sua área de trabalho. Tá? Outra coisa que eu vou demonstrar, que a gente vai precisar para o nosso processo de trabalho, é a ferramenta Offset ou deslocamento, que funciona da mesma forma que a gente trabalhou, né, lá dentro do Format. Tá? Então, como que a gente vai operar com ela? Eu vou clicar na ferramenta Offset. Veja que o meu cursor virou uma cruzinha, sem aquele quadradinho no meio. E o que ele está pedindo para a gente fazer aí é especificar a distância. Então, no caso, eu vou entrar aqui com a distância da parede, que é de ponto 15 centímetros. Lembrando que aqui no AutoCAD as unidades de trabalho elas acontecem de 1 para 1, ou seja, se eu digito 1 metro, uma linha com 1 de comprimento, eu estou informando que aquela linha tem 1 metro. Da mesma maneira, né, que se eu estou trabalhando com espessura de 15 centímetros, lá se a gente faz a conversão para metro, né, ela teria ponto 15. Então, estou especificando aqui ponto 15, vou apertar Enter no teclado, e ele está pedindo para eu selecionar o objeto que eu quero aplicar o offset. Tá? Então, vou clicar aqui na linha, e aí ó, eu tenho que arrastar para indicar
qual é a direção que eu quero, né? Então, essas duas linhas que são entidades separadas, né? Eu preciso clicar primeiro em uma e depois na outra, para que ele possa fazer, né, essa cópia com distância. Né? Em relação ao retângulo, vejam que ele é percebido como um único objeto. Se eu preciso selecionar uma extremidade dele e indicar a direção. Né? Então é muito mais simples, né, quando você trabalha com objetos, né, que estão associados dessa maneira. Estou satisfeito com com o meu offset, vou apertar Enter e aí eu volto, né, para o meu processo inicial de trabalho. A última ferramenta que eu vou demonstrar, antes que a gente possa efetivamente iniciar o nosso processo de desenho, é a ferramenta Trim, né, ou Aparar. Tá? O que é que ela faz? Ela vai possibilitar, né, principalmente considerando que a gente está fazendo paredes, né, se isso aqui é uma parede, se essa região é uma parede, eu não tenho, né, esses trechos eu não tenho esses trechozinhos aqui. Né? Então, eu posso até clicar, né, na linha e pressionar com o meu botão no mouse e, e arrastar, né, para mover ele. Só que é um processo trabalhoso, você corre o risco de não posicionar essa linha na região que você de fato precisa, você pode desalinhar o seu desenho, ou eu posso fazer uso daquela ferramenta que a gente falou, ou aparar, que a gente pressiona uma vez, no que ela virou, né, o meu cursor virou um quadradinho, e ele vai permitir que eu possa selecionar as sobras, né, que eu não vou precisar para pro meu desenho. Tá? Então, ele permite que a gente consiga fazer esse tipo de edição. Tá? Então, só para a gente avançar, né, entender um pouco como que a gente vai proceder em relação ao nosso processo de desenho, a gente vai usar a ferramenta Line e para desenhar o contorno da nossa edificação, eu vou usar o offset para definir a espessura da minha parede e depois eu vou usar a ferramenta de aparar para limpar, né, os contornos ou os trechos que eu não vou desejar para esse meu desenho. Tá? Então eu vou afastar aqui para o lado, não vou apagar isso aqui, mas o trabalho de vocês, se vocês quiserem, vocês podem apagar. Tá? Vou pegar o nosso arquivozinho de referência e eu vou desenhar essa casa, né, essa planta baixa aqui, que acredito que vocês já estejam bastante familiarizados, né, porque a gente já representou essa casa algumas vezes, de maneiras diferentes. Tá? E aí o que eu vou fazer eu vou trabalhar de maneira muito parecida com um desenho manual, tá? Em que primeiro eu vou tentar fazer os contornos da minha edificação e aí depois a gente vai vir com uma sequência de offsets e prints que vão permitir que a gente consiga estabelecer ou definir esses espaçamentos, tá? Então, só para a gente retomar, a gente tem 5 metros em uma direção, tem os 6 metros na outra, e essa linha aqui de fundo, ela tem 7 metros, né, que seriam os 5 metros do comprimento convencional, mais 2 metros, e nessa direção horizontal aqui a gente tem 2,5. Tá? Então, eu tenho 7 por 6 por 5. Né? Então, essas são as linhas que eu vou começar desenhando aqui no meu modelo. Tá? Então, clico lá no comando Line com o botão ortográfico ativo. E aí, eu sempre recomendo que vocês tentem alinhar os elementos que vocês estiverem desenhando. Né? Então, se não tem nenhuma razão específica nesse caso aqui, né? Mas vamos dizer que eu já tivesse com essa planta desenhada, para a gente
alinhar um desenho em relação ao outro. Uma forma da gente fazer é sem clicar, né, eu deixo meu mouse em um ponto específico que eu desejo alinhar, e aí eu afasto, né, vejo que ele cria uma linha tracejada, me garantindo que onde eu clicar, o meu ponto vai estar posicionado, né, alinhado em relação a essa linha tracejada, que está alinhado em relação ao pontinho que a gente deixou o nosso mouse lá descansando, tá? Vou clicar uma vez. Então, ó, tenho aqui o meu comando line. Essa direção são 6 metros, então eu digito 6 e dou Enter. Depois eu vou posicionar, né, a minha linha na vertical. Vou digitar 5 metros e vou dar Enter. Aqui eu poderia, né, fazer também, usar a mesma estratégia, né, para simplesmente ter esse alinhamento, só que a gente precisa fazer aquele contorno. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Até para a gente mostrar como que vocês podem iniciar, né, minhas desenhos, né, nessa situação aqui em que eu tenho esse trecho que está correto, esse trecho que está correto, mas eu preciso, por alguma razão, né, eu saí do S, né, então estou com meu mouse solto, eu vou clicar de novo lá no Line, e aí vejam que o AutoCAD ele dá para a gente pontos de referência. No meu caso aqui ele está configurado para dar apenas o ponto final, que é representado por esse quadrado, que é um quadrado que ele não aparece na impressão, ele não aparece no seu desenho de maneira permanente, né, porque ele serve realmente apenas como referência. Tá? Então, ele vai me garantir que eu estou, né, no ponto final dessa linha. Então, eu vou clicar nele, não vou arrastar para baixo, não quero arrastar para cima. Aqui eu vou digitar 7 metros, seriam 5 mais os 2 metros do banheiro. Vou vir aqui, pontuar para a direita, vou digitar 2,5, e aí, só um detalhe, no AutoCAD, a casa decimal ela é definida com ponto, não com vírgula. A vírgula aqui no AutoCAD, ele dá posicionamento de coordenada, tá? Então, só tomar esse cuidado. Então, 2,5, digito lá a medida, isso sem precisar, não tem um lugar específico, né? Eu só preciso realmente mover o meu mouse na direção que eu quero aquele comprimento e eu digito diretamente no meu teclado o valor que ele vai abrir essa caixinha de valores, né, que vai permitir que a gente consiga entrar com os tamanhos que a gente precisa. Tá? Então, digitei 2,5, vou dar Enter, vou aqui apontar para baixo, né, que seriam os 2 metros, né? Mas aqui eu vou usar lá aquela estratégia de deixar o meu mouse em cima do ponto da minha referência, né, que é aquele trechozinho ali. Apareceu a linha tracejada, eu clico e aí eu encerro, né, o contorno da minha parede. Antes de avançar, eu tenho aqui a ferramenta de medida, né? Eu vou usar aqui o Quick e ele me dá as dimensões rapidamente, né? Então isso é uma ferramenta que vai permitir que a gente consiga conferir rapidamente se nossos tamanhos estão corretos. Né? No meu caso aqui, a largura está 6 metros, essa altura tem essa distância 2,5, comprimento total 7, então meu modelo está correto. E agora o que eu vou fazer é aplicar, né, a espessura de. O que eu vou fazer agora é aplicar a espessura da minha parede. Então eu vou lá na caixa de Modify, Offset, né, clico uma vez. Vejam que ele vai preservar o último valor que que você tiver aplicado. Se você quisesse alterar, você digitaria aqui, mas não é o nosso caso. Né? É realmente ponto 15. Vou dar Enter. E aqui eu vou fazer, né, a cópia das linhas da minha parede para que a gente tenha, né, a espessura, para que a gente tenha a espessura aí da parede do nosso objeto, tá? A outra ferramenta
que está dentro do Modify e a gente vai poder utilizar a partir do comando trim, a ferramenta de extensão. Tá? A gente poderia pegar o comando line, a partir dessa linha nova que foi criada, né? Criar essa linha, line novamente, e criar esse outro trecho de linha, de modo que a gente ficasse, né, com esse tipo de representação aqui. Isso seria perfeitamente possível, tá? É um caminho, mas a gente pode também utilizar a ferramenta Trim, tá? Se vocês olharem na caixinha, esse texto está falando que você tem que selecionar um objeto para aparar, né, para fazer trim, ou Shift Select para estender. É que basicamente se eu operar dessa forma, ele vai apagar, né, os trechos que eu não preciso, mas se eu pressionar a tecla Shift do meu teclado, isso com o comando trim ativo, ó, ele vai estender essas linhas. Né? Então, eu vou clicar, pressiono Shift e clico em cima da linha e ele faz a extensão. Nesse estágio, eu posso começar, né, a parar esses trechinhos que eu não vou precisar na nossa parede. Né? Então, estou parando todos os cantos. E aí, eu tenho o contorno, eu tenho todas as minhas paredes, que falta agora a gente fazer, né, as aberturas. Para fazer as aberturas, a gente vai seguir, né, trabalhando com o comando line e o offset, tá? Onde, é, onde eu posso desenhar uma linha de referência, depois mover ela, copiar para as posições que eu quero e vir em seguida com o comando trim. Tá? Vou fazer esse processo e vou aproveitar para mostrar para vocês o comando mover e o comando cópia. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma linha de referência para a gente poder marcar aquela nossa porta, essa porta frontal. Tá? Aqui ela tem uma distância de 80 centímetros aqui da borda. Então, ó, eu tenho essa linha aqui na borda que atravessa, né? E eu preciso que ela atravesse para que o meu trim funcione, tá? Porque se, por exemplo, eu pegar e copiar essa linha aqui, marcar ponto 65, né? E depois eu chamar, né, o comando trim, ele vai deixar eu copiar a linha de cima, mas ele não vai deixar. Ele vai deixar eu copiar a linha, apagar a linha de cima, mas eu não vou conseguir apagar a linha de baixo da forma que eu preciso para ter a minha parede. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é copiar essa linha aqui maior, porque ele vai cortar, né, essa parede, essas duas linhas que a gente tem aqui. Tá? Então, a gente utilizar o comando copy, eu vou lá, clico em copy, eu seleciono essa linha, que é a linha que eu preciso, tá? Dou Enter para encerrar a minha seleção e ele está pedindo para eu escolher um ponto base. Eu pode escolher esse pontinho aqui e aí eu vou deslocar. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma cópia com uma distância precisa, que é o que a gente vai fazer, o que eu preciso fazer é mover a linha na direção que eu preciso e entrar com o tamanho. Tá? Então, vamos dizer que eu quisesse fazer uma cópia a 2 metros, digito 2 e dou Enter. Tá? Estou ainda com o comando ativo, então vou fazer a posição aqui daquele vão, né, daquele vão de porta. Então ele fica a 80 centímetros. Então eu arrasto o mouse para a direção que eu quero, digito ponto 8, né, que seriam uns 80 centímetros. Né. Tenho aí mais um 20, que é a largura da porta. Aqui eu posso
fazer de algumas formas. Poderia pressionar ESC e no comando cópia selecionar a linha nova que a gente acabou de copiar e depois o ponto 20. Ou eu poderia, com o comando cópia ainda ativo, né, da minha última operação, digitar 2 metros, né, que seria ponto 80 mais 1,20. Aí a gente teria a porta posicionada da maneira que a gente precisa. Tá? Então, cheguei nesse estágio com a ferramenta de trim, apago, né, as linhas que eu não vou querer, e aí eu tenho a primeira abertura, que é a abertura relativa a relativa àquela porta. Tá? O... Vou voltar de novo para ver as dimensões. Né? Então, a próxima coisa que eu vou posicionar aqui são essas janelas. Tá? Então, eu tenho 1,30, depois 80-80. Eu vou utilizar o mesmo processo que a gente usou com a porta. Tá? Então, eu vou copiar esse pedacinho de linha, 1,30. Então, venho aqui em copiar, seleciono a linha, dou Enter. Não preciso pegar o ponto da linha, eu posso pegar um ponto qualquer, né? Mas deixe que seja um ponto próximo para que eu continue enxergando o texto, o elemento que eu estou copiando. Eu vou digitar 1.3, que é 1,30. Se eu quisesse já posicionar o próximo, né, eu poderia somar 1,30 mais 0,8, né, que aí a gente teria 2 ponto, é, que aí a gente teria 2,1, ou melhor, 2,3, né? Ou, então vou aqui marcar 2,3, tá? Não, copiei errado, colocou o metro, mas vou aproveitar esse meu equívoco para mostrar como que a gente usa a ferramenta de mover, tá? Então, vou lá e move, seleciono o objeto que eu quero mover, então eu clico em cima dele, clico com Enter, clico no pontinho de referência, e aí eu entro com o tamanho do meu afastamento. Nesse caso aqui, seria ponto 20. Vou pegar de novo a ferramenta de medição, né? Agora eu tenho 80. E aqui eu vou dar continuidade, né? Cópia para as minhas janelas. Então eu tenho aqui ponto 8, ponto 6, do ESC, né? Para sair do comando. Agora, comando trim. Uma coisa, a gente pode fazer trim, múltiplos trims. Né? Então, se eu clicar aqui em trim, se eu clicar na tela e arrastar, ele vai me deixar fazer um trim de múltiplas direções. Né? Então, eu preciso ir clicando trecho a trecho. Tá? Eu vou apagar essa linha que não preciso. Até poderia utilizar para fazer o contorno, mas eu vou acabar apagando ela aqui, porque eu vou precisar dela nesse momento. Eu vou selecionar a linha, posso clicar na borracha lá em cima, ou eu poderia clicar de delete direto, que a gente estaria apagando que a gente estaria apagando aquela linha, aquele objeto. Tá? A outra que está me faltando aqui é o posicionamento dessa esquadria, né, que a gente meio que posicionou na metade e a gente considerou 80 centímetros também. Tá? Nesse caso, eu vou seguir utilizando o comando line, e vou seguir utilizando o comando line, mas para isso, né, eu precisaria identificar esse ponto central. Eu precisaria identificar esse ponto central e ele não está me dando aqui. Como que eu vou fazer para que ele comece
a aparecer no nosso desenho, né, nas nossas linhas. Se a gente vier nesse botão, esse botão ele dá para a gente a possibilidade de definir quais são os pontos especiais, né, de referência que ele vai gerar. No caso aqui, o que eu preciso é o midpoint. Para a gente acessar ele, você vai deixar o seu mouse em cima dele e aí você vai clicar nessa setinha, né, nesse triângulo apontando para baixo, que ele vai abrir as caixinhas que a gente vai marcar midpoint. E agora, quando eu selecionar, vir aqui na linha e chegar próximo ao objeto, ele vai aparecer esse triângulo que está me informando que se trata do ponto médio. Vou fazer uma linha aqui, essa linha é uma linha de referência. Depois o que eu vou fazer é mover essa linha 40 centímetros para o lado. Tá? Então, eu selecionei a linha, vou mover ponto 4, Enter, e agora eu vou usar uma cópia que vai ser de 80. Tá? Vou lá no comando aparar, né, para apagar o meu objeto, o espaçamento, né, da minha janela, e vou executar um procedimento parecido para a porta do banheiro. Tá? Então, eu vou usar a ferramenta de cópia, selecionei, afastei, vou utilizar aqui 10 centímetros para o espaço da boneca, só que essa linha não está atravessando a parede, né? Então, o que a gente vai fazer é mover essa linha que a gente acabou, né, de copiar. Não vou me preocupar com a posição dela, e pelo fato de que não me importa tanto, que eu preciso realmente que ela atravesse, né, a linha, para que a gente possa, que atravesse as duas linhas que a gente está usando para representar a parede, para que a gente possa mover e entrar com o tamanho, né, daquela porta, que for 80, deixa eu só confirmar para não tem, mas vou considerar ponto 80, ESC, né, para sair do comando, e aí eu volto novamente com o trim, apagando os trechos de linha que eu não preciso. Tá? Então, ó, a gente tem todas as nossas. Eu tenho todas as nossas paredes, né, com as aberturas devidamente posicionadas. O que eu vou fazer agora é começar a posicionar aí as nossas esquadrias. Tá? Para isso, vou de novo na caixinha de propriedades de layers, é o Layer Properties, vou criar um layer novo. E esse layer novo que eu vou chamar de esquadria. E aí eu vou colocar as portas quanto janelas dentro dessa camada. Tá? Na cor, eu vou selecionar a cor. Eu vou selecionar a cor verde. Tá? E uma coisa que vocês vão começar a perceber é que aqui em cima vai aparecer index color, né? Então cada cor tem uma numeração e a gente vai trabalhar basicamente com essas 4 cores, de 1 até 4. Tá? Então vou usar a cor verde, que é a cor de número 3, né, para a esquadria. Vou deixar ela como corrente, tá? Vou fechar aqui. Eu vou fazer agora um retângulo. Tá? Vou fazer um retângulo primeiro para representar essa porta. Então, vou clicar aqui em cima desse cantinho, vou abrir, vou digitar aqui, vou clicar aqui em dimensão. A dimensão que eu vou digitar é 0,03, que é a espessura da porta, e a largura, né, vai ser 1,20. Ele está pedindo para eu posicionar esse elemento. Eu vou posicionar para cá, né, porque a porta ela fica aqui, até para ela rotacionar e encostar nessa linha vertical.
e vou fazer a mesma operação aqui para essa outra porta aqui de cima, né? Então, vou lá no retângulo, vou pegar aqui, vou selecionar o Dimension, ele já manteve, né, a última medida que ele deu, que eu vou precisar alterar é a seguinte, e aí só para a gente aproveitar, o length vai ser sempre a dimensão horizontal, tá, do retângulo. E o width, que é a largura, vai ser sempre a dimensão vertical. Então, 0.03 é o que eu preciso, que no lugar de 1,20 eu tenho 80. E aí, né, com o mouse, eu tenho que informar qual a direção que eu quero. Eu vou clicar, né, lá em cima. Vou usar o retângulo para criar, né, as minhas janelas. Né, vou deixar lá em esquadria. Mais uma vez, retângulo. Pegar aqui no cantinho. Vou clicar em dimensão. Dimensão é 0,3. A largura aqui, ó, é 80. Mas se eu clicar aqui e aqui, ele vai entender, né, ele vai pegar essa dimensão. Então, vou marcar aqui 80. E aqui, ao invés de eu desenhar novamente esse retângulo, o que, é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse aqui. Porém, antes de eu copiar, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha e colocar ela no meio. Tá? Então, vou pegar e mover, Enter. Vou dar um zoom para pegar o meio, né, desse retângulo que a gente produziu para a janela e vou arrastar até o meio da parede. Né? Então, depois que eu poderia fazer esse procedimento de novo, mas assim, como essa janela está nesse alinhamento, eu já posicionei ela no local adequado e agora o que eu vou fazer é apenas copiar. Então, seleciono esse pedacinho, dou Enter e fiz aí a primeira cópia. Posso fazer posso copiar esse retângulo. Aliás, eu vou copiar novamente do meio dele, tá? E já vou colar ele aqui no meio da parede. Então, se a gente olhar, ele está na posição errada, mas não tem problema. Tá? Eu vou clicar aqui na ferramenta de rotacionar, vou selecionar o retângulo. O processo de seleção para os comandos de modificações são muito semelhantes. Né? Você clica no objeto, depois que você precisa, você dá Enter e em seguida, né, você vai rotacionar. Né? Se você tiver com modo ortográfico, que é o que eu tenho aqui, ele vai permitir, né, que a gente possa rotacionar, para executar essa rotação a cada 90 graus. Tá? Então, vou posicionar ali. Então, tenho aí todas as minhas paredes, as minhas portas, e as minhas portas e janelas. E para a gente seguir, né, nesse vídeo, a gente poder encerrar, eu vou criar mais uma camada. Eu vou criar aqui uma camada nova, que eu vou chamar essa camada de linha média. Essa linha média eu vou deixar na cor de número 2, que é o amarelo. Eu vou deixar como corrente, vou fechar. E aí, vou usar o comando line. E a linha média eu vou usar para desenhar as linhas que representam, né, o topo do meu peitoril. Tá? Então,
Eu já tenho aí a representação da janela. Vou criar mais uma camada que eu vou chamar de linha fina. Eu vou colocar na cor 1. Vou dar OK. Vou fechar. Poderia, né, selecionar a linha fina e apertar o botão de fechar, definir corrente, né, mas vou só marcar aqui a linha fina. Ele já está com corrente. E com a linha fina, eu vou desenhar essa diferença de nível no banheiro para esse espaço aqui externo. E vou usar o retângulo para fazer aquela calçada que fica na frente da minha edificação. Tá? Então, se eu clicar aqui em dimensões, lembrando que a primeira dimensão que você entra do retângulo é sempre a dimensão horizontal. A dimensão vertical é a segunda, que no caso aqui também tem 3 metros. Então, aqui nesse caso, vou digitar 3. E aí eu tenho na minha calçada, né? Preciso definir a direção. Então, vou clicar aqui. Para deixar o meu desenho mais limpo, eu vou apagar aquelas informações que eu não preciso. Tá? Então, eu tenho aí a minha planta baixa parcialmente pronta. Tá? O que a gente precisaria fazer é a representação, né, das peças do banheiro e posicionar a Ashura aqui. Ok?